Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O aumento do preço do cacau deve deixar o presente da Páscoa mais caro este ano. No Pará, um dos maiores produtores de cacau do mundo, empresários buscam alternativas para baratear o processo. A Fernanda produz o próprio cacau para fazer o chocolate artesanal. É assim que ela vai conseguir manter os preços na Páscoa. A Páscoa é o nosso Natal, na verdade, né? Das fábricas de chocolate todas. Tudo aumentou, o cacau está nas alturas. Nós não estamos ainda sentindo muito esse valor do cacau porque nós produzimos e hoje o que produzimos nós conseguimos absorver para dentro da nossa fábrica, que é a nossa produção de chocolate. A fruta ficou mais cara a partir do segundo semestre do ano passado, após a quebra de safra dos grandes produtores africanos, em especial Gana e Costa do Marfim. Neste ano, os produtores brasileiros estão otimistas. A safra deve ser melhor que a de 2024. Atualmente, o país é o sexto maior produtor de cacau do mundo, com mais de 300 mil toneladas por ano. O que nós produzimos ou nós usamos para fazer os nossos chocolates em algumas fábricas. Hoje em dia a gente não se preocupa com o mercado fora do Brasil, porque os preços que são ofertados no Brasil são muito mais atrativos do que o mercado internacional. A alta no preço do cacau no mundo nos últimos anos impacta no custo da produção e, consequentemente, na Páscoa. Pensando nisso, esse produtor paraense criou um doce feito 100% de cupuaçu. Ele acredita que pode ser uma boa alternativa ao chocolate. Esse projeto ficou engavetado muito tempo porque ele era bem mais caro que o chocolate. E aí veio a crise do cacau e ele foi desengavetado e agora se torna também um produto de alto padrão que está disponível com preço até mais acessível que o cacau e o chocolate. Os agricultores de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, são responsáveis por uma grande produção de hortaliças e a pimenta não fica de fora, viu? Pelo menos 4 tipos são cultivados no município no ano todo. Bonitas, as pimentas proporcionam cheiro e sabor aos alimentos. Ricas em vitaminas diversas, podem melhorar a digestão e prevenir o envelhecimento precoce devido à propriedade antioxidante. Só no Brasil são mais de 90 espécies. Elas possuem tamanhos e formatos diversos. Na zona rural de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, cerca de 100 famílias vivem da produção de dezenas de variedades de hortaliças. O município está entre os maiores fornecedores do estado. Vai para a feira local nossa em Vitória, né? Para Caruaru, para a Ceasa em Recife e as feiras que a gente temos dividido aí no nosso estado, que na maioria das vezes é a feira que o agricultor mesmo ele vai vender o seu produto. Pelo menos 3 espécies de pimentas são cultivadas aqui na zona rural de Vitória de Santo Antão. Uma delas é a pimenta biquinho, que não arde tanto, mas proporciona um sabor sem igual para os apreciadores dessa iguaria. A pimenta biquinho aqui cultivada nessa propriedade é uma grande alternativa para o agricultor e é muito rentável. A nossa região sempre cultivou a pimenta biquinho, a pimenta de cheiro, a malagueta, sempre nessa região aqui é forte a produção dessa pimenta. Diz uma coisa, e esse cultivo, ele tem um período do ano, não? Aqui a gente utiliza todo o tempo, todo o ciclo dos 12 meses a gente cultiva a pimenta de cheiro, tanto a biquinho como a malagueta. Nessa plantação, alguns pés da espécie biquinho foram atacados por algum parasita. A gente observa a ocorrência de algumas viroses e também fungo no cultivo, mas ela pode ser facilmente controlada com a variedade correta e também com o manejo cultural dessa plantação. As outras espécies, como dedo de moça, malagueta e pimenta de cheiro, seguem crescendo de forma saudável. A gente já tem um comprometimento com as empresas, com o supermercado da região metropolitana do Grande Recife, também como Caruaru. Então toda a nossa produção já está destinada para os grandes supermercados aí.
A pimenta é uma cultura que brota durante o ano inteiro. O ciclo de produção varia a depender do clima e da espécie. Algumas exigem 60 dias, outras 90 e outras até 120 dias. Dessa propriedade, o produtor espera colher pelo menos 50 sacos. A pimenta é apenas mais uma das dezenas de hortaliças cultivadas nesta propriedade. Tem gente que não fica sem, né? As exportações de carne de frango fecharam o mês de março em alta. Em volume, o aumento foi de quase 14%. Cerca de 476 mil toneladas de carne de frango, incluindo todos os produtos entre in natura e processados, foram exportadas pelo Brasil no mês passado. Esse número é 13,8% superior ao registrado no mesmo mês de 2024. Em relação à receita, o desempenho também foi positivo, 18,5% a mais na mesma comparação com março do ano passado. No terceiro mês deste ano, foram alcançados 889 milhões e 900 mil dólares, ante os 751 milhões e 300 mil de 2024. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, com base em números da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. Em receita, no acumulado do ano, o crescimento é ainda mais expressivo, com 2 bilhões 587 milhões de dólares obtidos no período, uma alta de 20,8%. Crescer nas exportações, nós também crescemos no mercado interno. O Brasil produz para os brasileiros e faz uma produção específica para fora, que aliás financia a comida da mesa dos brasileiros. A gente vende lá fora com preços maiores do que vendemos dentro do Brasil, por umas regras de comércio internacional, e essas vendas que acabam sendo além daquilo que o brasileiro consome, elas acabam subsidiando essa produção nacional, já que diminui o custo fixo por unidade produzida para o brasileiro. Entre os principais destinos, a China manteve a liderança, com mais de 46 mil toneladas embarcadas, quase 20% a mais do que em março do ano passado. Na sequência, tem a Arábia Saudita, com 40,5 mil toneladas, uma alta de 15,7%. Essas compras mostraram a confiança que o mundo tem no Brasil, mas também mostraram um padrão de confirmação do Brasil como alternativa a grandes episódios de influenza aviária que está sofrendo no mundo. O Paraná segue como o maior exportador nacional, com 192.300 toneladas embarcadas em março, uma alta de 11,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Crianças e adolescentes de uma pequena cidade em Mato Grosso do Sul se divertem com a montaria em bois. Parece até brincadeira, mas essa montaria vem transformando as vidas dessas famílias. Um boi de quase meia tonelada, que se derrete com o carinho de uma jovem peoa. Maria Vitória é apaixonada pelo fumaça. Não é fácil assim achar um boi manso, né? Aí eu andei nele pela primeira vez e depois nunca mais troquei de boi. Estamos no município de Camapuã, região rodeada de morros. É aqui no interior de Mato Grosso do Sul que crianças e adolescentes se divertem de um jeito diferente, a montaria em bois. Uma brincadeira que começou no quintal de um ex-peão de rodeio, conhecido como Chocolate. Você tem que ser pulso firme com essas crianças, não pode deixar eles de rédea bamba. Você tem tempo tá chamando a atenção, explicando, porque é mexendo com o animal, né? A brincadeira que começou com crianças do bairro se transformou num projeto. É o Boi de Sela, mantido exclusivamente pelo Chocolate. Ítalo chegou hoje. Vai montar um novilho pela primeira vez. Chocolate dá as instruções. Passa a mão lá nas costas dele. Para essa dupla funcionar, é preciso primeiro que menino e boi se conectem. É o reconhecimento entre peão e animal. Afago necessário para o boi entender que está tudo bem. E carinho é uma coisa que o menino sabe fazer. Agora o momento mais importante. O professor ajuda Ítalo a montar. Num instante, ele já está em cima do boi.
assume as rédeas e faz o primeiro passeio no piquete. Enquanto o novato passeia, o já experiente Nicolas prepara sozinho o boi que vai montar. Ele é um dos meninos mais dedicados do projeto. A mãe de Nicolas não imaginava como a convivência com os bois transformaria a vida do filho. Mudou muito, nossa, o meu filho é TDAH, TOD, tem um leve grau de autismo, então assim, melhorou, não tem nem o que falar. A Maria Vitória, que mostramos no início dessa reportagem, é uma das peoas mais antigas. Está na turma de montaria há 3 anos e garante que a vida ficou bem mais divertida. Antes nós não tinha nada para fazer durante a tarde. Aí nós começamos a andar e todo dia, basicamente, nós íamos mexer com o animal. A meninada já está preparada, bem ali atrás, para fazer o desfile. Algo muito tradicional aqui na cidade de Camapuã. Mas o Chocolate está me dizendo que para eu poder acompanhar, eu tenho que montar num desses? Tem que montar. Eu já montei em cavalo, mas em boias é a primeira vez. O cavalo você tem o estribo para você montar, né? No arreio. Aqui é no pelo. E o pelo ele é mais... o couro dele é solto. E aí eu vou subir aqui já? Eu vou mandar ele deitar pra você montar. Ah, ele vai deitar? Vai deitar. Ah, então vai ficar fácil, então. É fácil. Então pode mandar ele baixar que eu vou subir, então. Deu certo? Deu certo. Vamos. Tchau. Até mais. Valeu. A turma se reúne agora para um passeio especial. Em fila indiana, o projeto Boi de Sela vai para a rua. A boiada avança pela principal avenida da cidade. Atrai gente de olhar curioso e que registra tudo com o celular. A polícia militar garante a segurança no trânsito. Trabalho voluntário que se mantém graças à boa vontade de um peão de grande coração. Ver a alegria dessas crianças. É uma coisa assim que... Não tem explicação. É muito bom você fazer a alegria dessas crianças. Você vai conhecer agora a Lola, uma vaca que tem certeza absoluta de que é um cachorro. Na Colômbia, essa vaca simpática está roubando a cena, ou melhor, o coração dos internautas. A Lola vive cercada de amigos de 4 patas, mas não pense que ela fica só no pasto, não. Lola se comporta como se fosse um cachorro. Ela lambe, abana o rabinho, pega graveto e até brinca com outros cães, como se fosse uma verdadeira doguinha. O tutor até brinca que não sabe se Lola está ficando cada vez mais canina ou se os cães é que estão virando bovinos. O fato é que ela é só mais uma integrante da matilha. Além do greening, doença bacteriana sem cura, os citricultores de São Paulo e do Triângulo Mineiro têm agora enfrentado com mais intensidade a podridão peduncular. Segundo o Fundo de Defesa da Citricultura, foi detectado um aumento da doença nos últimos meses por causa do estresse térmico e hídrico. Então, para entender melhor, eu converso agora com Guilherme Rodrigues, que é engenheiro agrônomo e supervisor de projetos do Fundecitrus. Bom dia, Guilherme. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Obrigado, bom dia a todos que nos escutam. Guilherme, para a gente entender melhor que doença é essa, porque do greening a gente obviamente acompanha já há mais tempo. E a podridão? Bem, essa podridão peduncular é uma doença que está associada ao greening. Essa é uma doença que acomete as plantas quando elas estão passando por estresse. E o greening é uma doença que causa um estresse muito grande na planta. Além disso, as condições climáticas de temperaturas altas e falta de chuva, como a que nós passamos agora recentemente, também vão influenciar na planta e no aparecimento dos sintomas dessa doença. Agora, diferentemente do greening,
tem como salvar? Não? Qual que é a avaliação que a gente pode entender sobre essa doença nos pomares? Sim, essa é uma doença diferente, como você bem mencionou. O greening é uma doença causada por uma bactéria transmitida pelo psilídeo, o nosso inseto vetor. E essa doença é causada por um fungo do gênero Bot, do qual fazem parte aí Lasiodiplodia, alguns outros fungos, como Dotiorella, que vão causar esses problemas no campo. Então, existe um controle à base de fungicidas. Como ela é uma doença secundária, existe poucos relatos, inclusive de trabalhos, medida eficiência de controle especificamente para ela, porque o normal ela é não trazer problemas. Mas como a gente tem enfrentado o aumento do greening e também o aumento da intensidade da frequência dessas temperaturas altas e secas, então agora ela começa a ficar mais importante. Mas sim, existe um controle para essa doença. Ô Guilherme, quais são as principais orientações para o produtor rural, né? O que ele deve fazer, a importância de comunicar o Fundecitrus também, o que ele deve estar atento lá no pomar, no dia a dia, lá no campo, hein? Bom, falando especificamente da podridão peduncular, algumas coisas podem ser realizadas. Primeira é diminuir ao máximo o estresse da planta quando isso é possível. Então, hoje a citricultura ela parte para o uso cada vez mais da irrigação. Então, com isso você consegue prover a quantidade de água necessária para a planta se desenvolver. Uma outra parte que o produtor sempre tem que ficar atento é o controle do greening, já que o greening é o principal fator de estresse que vai levar também à expressão dessa doença. E existem outros métodos, como a aplicação de fungicidas e até de protetores solares, para diminuir a temperatura da planta. Isso tudo vai somando no que a gente chama de um manejo mais integrado para o controle. Agora, de que forma esse manejo também pode encarecer para o produtor rural, né? Como que vocês avaliam todo esse processo? Olha, o produtor ele já tem que fazer o controle de doenças fúngicas naturalmente no pomar. A principal delas é a pinta preta, onde são utilizados fungicidas do grupo dos triazóides das estrobirulinas, e esses parecem, pela literatura, serem os melhores produtos também para podridão peduncular. Só lembrando que o Fundecitrus começa agora, inclusive, a estudar mais a fundo essa doença. Como já mencionado, ela era até outro dia uma doença secundária, agora ela começa a ganhar importância. No ano passado, infelizmente, nós vimos bastante surgimento desses sintomas e, consequentemente, queda dessas frutas. E o Fundecitrus agora começa a estudar mais a fundo também medidas de controle para trazer para o produtor realmente o timing das aplicações. O que a gente já sabe é o seguinte: esses fungicidas que eu mencionei são os mais comuns na literatura. E também essa doença ela surge principalmente depois de um período de estresse, de seca e temperatura e a volta das chuvas. Então é interessante fazer a proteção dessas plantas antes da volta das chuvas, porque é nesse momento que o fungo vai se proliferar e contaminar os tecidos da planta. Guilherme, a gente tem já um balanço sobre a quantidade de perda que essa doença pode causar nos pomares? Olha, nós medimos todos os anos, desses últimos 10, nós fazemos a estimativa da safra e também nós acompanhamos a safra durante o ano e acompanhamos as frutas que caem. E nós falamos o motivo da queda das frutas. Então, hoje, o greening é o grande responsável por derrubar fruta. Em torno de 6% a 8% das frutas que são produzidas no cinturão citrícola, elas caem devido ao greening. E como essa doença está associada ao greening, esse é o tamanho do potencial. Então, se a gente está falando de uma safra de 228 milhões de caixas, a gente tem 6%, a nossa taxa de queda é até maior, né? Mas a gente tem uma taxa de queda que derruba aí milhões e milhões de caixas por causa dessa doença. Pois é, então vamos falar do greening, né, que é um desafio para a citricultura há muitos anos. A gente sabe da importância do Fundecitrus para apoiar realmente o citricultor, né, trazendo informações, pesquisas, enfim, inovação, mas é um desafio e tanto, né? Hoje, para a gente ter uma dimensão, qual que é o tamanho desse problema do greening que não tem cura, uma doença que não tem cura, o produtor tem que erradicar o pé? Sim, hoje o greening está
distribuído em 44% das plantas de laranja nas fazendas comerciais de citros. Então, esse é o levantamento, na verdade, do ano passado. Nós estamos, agora nós vamos começar o levantamento desse ano, provavelmente lá para agosto, setembro, nós teremos a incidência atual, raio-x atual de como está a doença em 2025. Mas até o nosso último levantamento, quase metade das plantas de laranja de São Paulo e Triângulo Mineiro tem gripe. E qual que é o desafio para esse combate? Por que a gente ainda tem esse percentual? Essa é uma doença de difícil controle, porque ela é transmitida por um inseto vetor e esse inseto ele se multiplica muito rápido e se multiplica naquelas plantas sem nenhum tipo de controle. Então, para o sucesso do green é necessário que todos os produtores façam um excelente controle e, além disso, é necessário também envolver a sociedade, porque essa bactéria e esse inseto, ele também se desenvolve naquelas plantas de citros e na murta, conhecida também como dama na noite, que porventura estejam nas cidades, nas chácaras. Então, você pode até fazer um controle excelente na sua fazenda, mas se você é circundado por essas plantas sem nenhum tipo de cuidado, eventualmente o psilídeo que está lá vai chegar na sua fazenda e vai contaminar suas plantas. Então, é muito parecido com a dengue. É necessário que se faça um trabalho conjunto para não ter local de multiplicação do inseto e, consequentemente, a transmissão da doença. Pois é, eu achei muito importante essa sua analogia, né, com relação à dengue, porque quando existe um vetor, realmente isso aumenta demais, obviamente, o desafio de controle. Porque, como você disse, é preciso envolver toda a sociedade, né? E também, claro, aumentar sempre a conscientização do citricultor. Se bem que, em relação ao greening, é uma doença que já causou tanto prejuízo, né, Guilherme, que o produtor está, inclusive, já lutando contra essa doença há muitos anos, não é? Sim, a doença ela fez 20 anos. O nosso primeiro relato aqui no estado de São Paulo é de 2004. É uma doença muito mais antiga do que isso, presente na Ásia, mas em 2004 o nosso primeiro relato, e de lá para cá ela vem crescendo em incidência, que é número de plantas contaminadas, e também em severidade, que é a porcentagem da planta que demonstra sintomas. Então, só para explicar um pouquinho melhor, o greening é uma doença que vai secar ramos, que vai causar queda de frutas e que, num determinado tempo, ele seca a planta quase que por um todo. Então, ele realmente inviabiliza a planta, inviabiliza o pomar. E aí nós temos regiões com mais e com menos doença. Temos a região, por exemplo, de Limeira, tem 78% das plantas doentes. Por outro lado, nós temos outras regiões, como, por exemplo, o Triângulo Mineiro, que a incidência é de 0,1%. Então, o produtor é resiliente, ele é sábio e ele controla a doença e ele também agora escolhe muito bem os locais de onde ele vai realizar o plantio, fugindo a doença está muito alta. Sim, são estratégias importantes, né, Guilherme? A gente sabe da potência que o Brasil é quando o assunto é produção de laranja, exportação de suco de laranja e, obviamente, esse controle no campo ele é essencial para a gente continuar mantendo a liderança. Agora, frente a outros países, a gente pode dizer que o combate ao greening, como que é a nossa situação aqui? A gente sabe também que, por exemplo, os Estados Unidos enfrentaram problemas com o clima, já não é de hoje também, não é verdade? Mas o que a gente pode dizer em relação ao nosso enfrentamento a essas doenças, principalmente ao greening, quando comparado a outros países? Olha, nós podemos resumir tudo em uma palavra, que é resiliência. O produtor brasileiro, o paulista, não só paulista, mineiro, onde está concentrado o maior cultivo de laranja aqui no Brasil, ele é resiliente, ele tem lutado contra a doença e comparando o nosso cinturão citrícola com o restante do mundo, a diferença é muito grande. Se nós nos compararmos com a Flórida, que antigamente foi o principal produtor de laranja, de suco de laranja do mundo, a safra deles, o que já foi de 240 milhões de caixas, hoje está em menos de 20 milhões de caixas. E o grande responsável por isso foi o green. E o green está disseminado mundialmente. Então, ele está no México, ele está nos outros países da América Central, ele está aqui nos países da América do Sul, ele está distribuído na África, ele está na Ásia. Só onde nós ainda não temos relato é na Europa e na Oceania. Mas, de forma geral, onde existe citricultura importante no mundo, a doença está presente e causando estragos consideráveis.
Guilherme, você já deu uma pincelada, mas acho importante a gente trazer aqui essa terceira reestimativa de safra que está terminando, né? O que a gente pode esperar? Qual que é o balanço do Fundecitrus? O nosso último número levantado é que a nossa safra está em 228 milhões de caixas. Fica aqui até um convite, porque no dia 10 nós faremos a divulgação do fechamento da safra. 10 de abril, então, nós passaremos o número que realmente encerra a safra. Todo o setor vai ser informado. E no dia 9 de maio também fica o convite, porque vai ser a estimativa da nossa próxima safra, 2025-26. E por enquanto, qual que é a projeção? Eu vi aqui que tem um leve aumento de 2,4%. Porém, o que significa esse número realmente? Porque ainda está abaixo da expectativa. Qual que é a avaliação de vocês? Sim, só para contextualizar, a nossa safra anterior ela foi de 307 milhões de caixas. O ano passado nós tivemos diversas ondas de calor, um clima bastante seco por vários meses do ano, e ali em outubro voltou a chover, outubro, novembro, dezembro. Então o que acontece? A nossa safra atual, dos 307, ela foi estimada em 232, lá em maio do ano passado. Desses 232, por causa do clima, nós fomos reestimando essa safra, no princípio, para baixo, e depois ela voltou a subir justamente por esses fatores. Voltou a chover, a fruta, então, começou a ganhar mais peso, e ela foi subindo agora até 228. E no dia 10, a gente tem o fechamento disso, amarra todo esse ciclo de 12 meses para soltar o número final. Pois é, e a gente segue acompanhando de perto, né? Agora, uma coisa é certa, né, Guilherme? O clima, ele é fundamental para todo o nosso agro, né? E esse acompanhamento, ele é essencial. E você citou algo muito importante, que é a questão da irrigação, né? Esse investimento, ele faz toda a diferença para o produtor rural, né? Exatamente. E a gente tem percebido no Citrus um aumento da irrigação. Também agora, no dia 9 de maio, nós teremos um raio-x completo a respeito desse assunto. Nós visitamos as propriedades de São Paulo, Triângulo Mineiro, nós fizemos todo um trabalho de mapeamento, de contagem de plantas e também nessa parte de irrigação. Então, nós iremos conseguir comparar o que tem acontecido com a área irrigada ao longo desses últimos anos, como ela tem crescido, nós também vamos ter esse número em mãos. Guilherme, muito obrigada pelas informações, foi muito bom te ouvir. Você sabe que estamos sempre de portas abertas, né, para você e para o Fundecitrus. Nós que agradecemos, obrigado pela oportunidade. O Citrus sempre tem assunto, é uma cultura desafiadora, então estaremos juntos mais vezes, com certeza. Muito obrigada mais uma vez e bom dia. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!